não tem grana urgente para te ajudar a definir qual o nicho que você deve atuar, qual o produto ou serviço que são tendências de mercado hoje, então você está no vídeo certo. Este vídeo é mais um vídeo de uma série onde a gente está usando ferramentas tecnológicas gratuitas para responder a pergunta: o que o seu cliente procura? Vamos lá? Então, pessoal, direto ao ponto, mais uma vez, eu estou aqui com a tela do Google aberta e agora você vai aprender um pouquinho sobre a ferramenta Google Trends como uma ferramenta aplicada à parte de ideação no empreendedorismo. Então, a gente vai seguir aqui, eu vou clicar aqui, tá? Vou fazer uma procura aqui, Google Trends, tá? Já aparecem algumas palavras aí, alguns termos de pesquisa relacionados. A gente vai aqui clicar em Google Trends e assim a gente tá na ferramenta, tá? Sem necessidade de instalar nada, enfim, tudo na web, certo? Então, estamos aqui agora diante da ferramenta tecnológica que nós vamos usar para ideação, tá? Ela tem várias utilidades. Você poderia usar ela como ferramenta de ideação para novos produtos, serviços, negócios. O que é que o mercado está procurando, o que as pessoas estão com interesse naquele momento, o que ela está querendo ler, o que ela está querendo comprar. Enfim, milhares de ideias a gente pode extrair desta ferramenta, que é mais uma ferramenta gratuita do Google e que a gente pode sim usar quando a gente não tem quando a gente não tem alternativas, né, de contratação de um consultor, de fazer uma pesquisa de mercado, a gente pode sim usar esse tipo de ferramenta e você vai ver como ela pode ser útil aqui nesse processo, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Aqui a gente tem a tela principal, tá certo? Então aqui na tela principal a gente tem aqui o menu principal aqui em cima, tá? Então as opções página inicial, ver mais, principais pesquisas do ano, enfim. A aplicação é simples, tá? O software é simples. Como sempre eu recomendo que vocês fuçem, né? Trabalhem, cliquem aí em cima da plataforma, é a melhor forma de aprender, tá? Mas uma noção boa eu vou te dar agora do que a gente pode fazer com essa ferramenta, tá? Então a gente vai voltar aqui para a página inicial e eu vou clicar aqui, eu vou escolher aqui um termo de pesquisa, tá? Para que a gente possa iniciar o nosso processo. Vamos imaginar que a gente tivesse aqui com pessoas que tivessem interessadas em redes sociais, tá? Marketing digital, mais especificamente redes sociais. E a pessoa está querendo identificar quais são as maiores tendências, por exemplo, quais são as redes sociais que estão crescendo mais nesse momento, o que foi que aconteceu, como foi que cada uma delas se comportou em termos de busca, né, pelo cliente nos últimos anos. Então, vou inserir aqui um termo de pesquisa, por exemplo, tá? Vamos começar aqui com Instagram, tá? Então, eu estou começando com o Instagram como termo de pesquisa e ele vai mostrar aqui para a gente, tá, o interesse ao longo do tempo, tá certo? Então, 0 significa nenhum interesse, tá? E 100 significa muito interesse, tá bom? Então, aqui a gente tem, né, 12 meses, tá? A gente está vendo aqui um gráfico mostrando que os últimos 12 meses, né, de busca das pessoas, de interesse das pessoas em estarem buscando pelo termo Instagram no Google, tá? Então, aqui a gente tem as opções, alguns filtros importantes, tá? Então, aqui eu posso ver, eu estou vendo o comportamento no Brasil, certo? Então, percebam que no dia 15 de novembro, tá, de 2020, tinha um interesse aqui beirando a casa dos 79%. Tem aqui um pico, aqui, ó, em outubro de 2021, certo? Então, com interesse aumentando, mas mantendo, assim, uma média. Tá? Então, a gente tem a possibilidade também, tá, de escolher, por exemplo, se eu estou com interesse em abrir um negócio no Brasil, eu vou selecionar aqui Brasil, como a gente estava com isso selecionado. Se eu quiser saber em todo o mundo como é que era a busca pela palavra Instagram, então aqui a gente está vendo um comportamento mais ou menos equivalente, tá, com a busca aumentando muito também no mesmo período, tá? Acredito que aqui tenha acontecido algum episódio, talvez mesmo a pandemia, né? Algum episódio que tenha gerado essa busca pelo Instagram. E aqui a gente tem o interesse por região, tá, do mundo. Então, quais os países do mundo que mais buscam, que estão com mais interesse na palavra que a gente está trabalhando, tá? E mais aqui algumas informações, assuntos relacionados, tá? É muito usado, né? O Google Trends pode ser usado para pesquisa de nicho de negócio,
mas pode ser usado também para exploração, vamos dizer assim, do conteúdo que eu vou colocar nas redes sociais para que eu possa ser enxergado. Então, eu posso escrever, que a gente chama isso de marketing de conteúdo, tá? Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, ó, Reels é um assunto que tem sido muito procurado. Então, em ascensão aqui, uma outra coisa, né? Legenda. Então, Freemake, vídeo download, aqui palavras que são relacionadas ao assunto e que estão tendo um bom volume de busca, tem um grande interesse, tá certo? E aqui outras pesquisas relacionadas também. Então, aqui veja que a gente tem um acervo muito rico para entender um pouco o comportamento do consumidor, o comportamento das pessoas que estão transitando na internet em determinado momento. Eu vou voltar aqui, esse filtro, eu vou voltar para o Brasil, tá? Que é o nosso interesse principal. Tá? Eu vou colocar aqui Brasil. Aqui eu tenho, por exemplo, um outro filtro, onde eu posso pegar o interesse nas últimas 4 horas, ontem. Tá? Vamos pegar aqui nos últimos 5 anos, para a gente ficar com a janela de tempo um pouco maior. Então, vocês estão vendo aqui em novembro de 2016, comparando com o dia de hoje, a gente teve aí um crescimento, né, um interesse maior pela palavra, tá certo? Então, vocês estão vendo nesse gráfico o interesse maior aumentando gradativamente, tá? Aqui estabilizou aqui um pouco, né? A partir de 2020, então está aqui num período meio instável, tá certo? Então, a gente tem essa grande possibilidade, tá? De repente, colocar uma palavra do seu nicho, tá? Você pode usar aqui, de repente, engenharia civil, engenharia ambiental, tá? Engenharia química, engenharia de petróleo. Você pode usar marketing digital, tá? Você pode, de repente, você tem um e-commerce, e aí você tem uma loja de sapatos, vamos dizer assim, e aí você pode procurar quais são os tipos de sapatos que estão sendo mais procurados, e de repente você bota aqui tênis feminino, sapato de salto ou chinelo, tá? E aí você vai vendo como é que está a tendência de busca por aquele produto ao longo do dia de hoje e durante um bom tempo aí, e você pode assim acabar definindo qual é a sua estratégia de divulgação dos produtos que você já tem, que você já está vendendo dentro de um e-commerce, por exemplo, tá? Ou mesmo que você venha montar um negócio específico e focado, de repente, num produto só, num serviço só, num tipo de sapato só, por exemplo, num tipo de tênis, porque aquele tênis, ele é um tênis especial e ele está tendo uma busca muito, e está crescente, é uma tendência maior, né? Então, isso é uma coisa muito importante, são estratégias aqui que você pode extrair a partir do próprio Google Trends, tá? Então, aqui tem ainda filtro de categorias e pesquisas na web, eu não vou entrar nisso agora, tá? Então, tem aqui essa ferramenta também é muito útil nesse sentido aqui, você pode comparar coisas, tá? Mais de um até. Como eu coloquei o Instagram aqui, eu vou colocar também agora, eu vou colocar aqui o TikTok, tá? Então, o TikTok como um termo de pesquisa, tá? Então, a gente vai ver aqui o comportamento, eu vou conseguir comparar, tá? Como é que está o interesse das pessoas em relação, comparando aqui o TikTok com o Instagram, certo? Então, a gente vê aí que o TikTok não tinha uma busca muito relevante, mas que a partir de 2020 começou a crescer, né? Então, tem um crescimento aí interessante, mas também aqui a gente vê uma certa estabilidade. Observe que eu estou aqui numa janela de 5 anos. Vamos pegar aqui a janela dos últimos 12 meses, tá? Por exemplo, então, um comparativo entre Instagram e TikTok nos últimos 12 meses. Então, aqui você pode, assim, comparar o interesse das pessoas pela rede em específico, tá? Vamos adicionar aqui mais uma, que você vai ver que assim a gente vai somando coisas, né? A gente vai somando coisas ao gráfico e às nossas análises. Então, aqui, por exemplo, o Facebook está liderando aqui, né, as buscas, mas vocês percebam que, no caso do Facebook, existe até uma redução aqui no ano 2021, e aqui voltou a ter um aumento, né? Eu acredito que aqui talvez o Zuckerberg tenha se envolvido em alguma polêmica, alguma coisa aqui, e tenha dado esse pico aqui. Sempre tem uma explicação para esses picos, tá? É importante a gente buscar sempre isso, porque tem coisas que são sazonais. Se a gente digitar aqui e procurar produtos que são mais procurados, por exemplo, no Natal, no Carnaval, então vai ter, esses ciclos vão aparecer aqui nos gráficos, nas pesquisas aqui do Google Trends, tá bom? Então, eu acho que já deu para passar uma ideia em relação, por exemplo, à rede social. Aqui tem mais algumas coisas, né, em relação
a gente pode também, né, se o negócio tender a ser mais um negócio local do que um negócio nacional, você tem a oportunidade também de checar, por exemplo, como é que está no seu estado, em determinado lugar, as buscas, como é que estão, tá? Então aqui a gente já está vendo que existe, né, um interesse maior, por exemplo, pelo Instagram, né, um volume de procuras maior, tá? Pelo Instagram na região Nordeste aqui. Então a gente está pegando que tem alguns estados, né, a exceção aqui do Rio Grande do Norte, tem alguns estados que eles procuram muito mais, né? Então a maioria procura pelo Instagram. E aí quando você vai para outros estados do Brasil, a gente vê um crescimento muito grande, assim, um número maior de pessoas procurando o Facebook, apesar de que a gente vê que, pelo menos nos estados que estão aqui, há um certo equilíbrio, tá? Então, eu estou colocando o exemplo de rede social, mas você entendeu, você vai pegar agora e vai trabalhar em cima do seu nicho, tá? Buscando palavras, ideias, enfim. E como eu falei também, aqui ainda tem, ó, a questão das pesquisas relacionadas, quais são as palavras que as pessoas estão procurando quando procuram algo no Instagram, tá? Então, aqui tem Ano do Boi, né? Instagram, Juliette, enfim, e várias outras coisas aqui, né? Que podem também te sugerir, né? O que é que está tendo aumento aqui, ele está mostrando que tem aumento repentino, tá? Então, é isso, né? A gente cumpriu aqui, essa é uma das grandes vantagens. Tem outros serviços aqui que a pessoa pode utilizar, né? Pode se valer dessa grande ferramenta para definição de um nicho e para definição, na verdade, da estratégia do negócio, tá certo? Então, eu vou voltar aqui, vou passar aqui agora em pesquisas principais, tá? Para que você entenda também que existem outras coisas que a ferramenta dispõe para a gente que pode também te ajudar nesse sentido. Então, a gente está vendo aqui tendências de pesquisas diárias, tá? Em relação a notícias. Então, aqui, ó, tem o episódio da Cristina Lobo, que infelizmente faleceu hoje, né? Uma jornalista muito importante no Brasil. Então, tem aqui, ó, Portugal também, Grey's Anatomy, né? Tiago York, com uma grande tendência de pesquisa, na verdade, no dia de hoje, está aqui marcando o dia 11 de novembro de 2021. Tá? Aí aqui tem tendências de pesquisa em tempo real. Então vai aparecer aqui também, né? Ele está envolvendo aqui todas as categorias, então algumas coisas ligadas à seleção sueca de futebol, né? Enfim. E se eu quiser também, aqui tá, pelo que eu estou vendo aqui, tem muito interesse por atividades esportivas, né? Então tem turismo também aqui, ó, Cataratas de Iguaçu, enfim, mas eu posso selecionar aqui, ó, todas as categorias, ou eu posso escolher, por exemplo, negócios, tá? Então se eu selecionar aqui negócios, qual é a busca, qual é a tendência principal? Assistente virtual, Amazon, Honda City, Reino Unido, enfim, Ibovespa. Então aqui uma tendência de pesquisas em tempo real. Nas pesquisas diárias, tá? A gente também tem a opção de selecionar, não tem filtro. Na verdade, nas pesquisas diárias não tem a possibilidade de filtro, só em tempo de pesquisa real mesmo. E também aqui em tendência de pesquisa em tempo real, a gente tem também a opção aqui, eu coloquei aqui todas as categorias, mas a gente pode selecionar negócios, como eu já acabei de fazer. Tá? Posso selecionar aqui, de repente, também um outro termo que me interessa bastante, ciência e tecnologia, né? O que está rolando assim, de tendência na última hora, por exemplo. Tá? E aqui a gente escolhe o Brasil. Aqui tá, essas são as tendências no Brasil. Tá? Se eu colocar aqui, de repente, tá? Vamos escolher aqui um outro país, vamos escolher aqui Estados Unidos. Escolhendo Estados Unidos, então a tendência muda um pouco, e o interessante também dessa ferramenta aqui é que ele está mostrando uma tendência aqui das últimas 24 horas, o que é que está acontecendo com as buscas no Google nas últimas 24 horas, e aí a gente pode também, de repente, tirar algumas conclusões e fazer um trabalho assim mais focado, mais orientado ao interesse do que as pessoas de fato estejam procurando. Tá? Então, voltando aqui, vou voltar para a página inicial. Então, a gente está de volta aqui, a gente está de volta à página principal, tá? Veja o que é que estão pesquisando no mundo aqui. Eu selecionei o Brasil. Então, a opção comece com um desses exemplos, ele dá algumas sugestões aqui. Notícias e estatísticas recentes, o que é que está em destaque, tá? Vacina contra a Covid, por exemplo, então as tendências, veja mais coisa aqui. As pesquisas que estão em alta agora, tá? Então a gente já passou por isso aqui. As pesquisas que estão em alta no ano, então a gente pode fazer aqui uma avaliação por ano, pesquisa no ano 2020, tá? E aqui vai sair um pouco mais dos dados e vai entrar mais nos detalhes daquele ano. Então tem vídeos, então quais foram as palavras que tiveram em alta no ano 2020. E aí, junto com essas palavras, tá, podem vir algumas ideias. Tá? Então, a gente está vendo aqui, ó,
por exemplo, aprender a tocar violão, aprender a desenhar, aprender espanhol, aprender italiano, coreano e outras tendências aqui. Então, quem está pensando em fazer algum curso online, já tem aqui algumas dicas em relação ao que as pessoas, o que o cliente está procurando, o que o mercado está procurando, tá? Então, aqui, mais dicas aqui em relação a produtos ou serviços que estão tendo demanda, tá? Então, veja, como fazer uma máscara de tecido, como fazer álcool gel, como fazer cadastro único, como fazer um avatar no Facebook. Então, são várias ideias, na verdade, né? Que pode significar para você, de repente, um negócio, ou uma coisa a mais aí que a sua empresa possa estar explorando função das tendências, tá certo? Tá? Na verdade, é isso que eu tinha para mostrar para vocês em relação ao Google Trends. Como vocês estão vendo, a gente já usou, no outro vídeo eu falei sobre o uso do Google para responder a pergunta o que o seu cliente procura, o que o mercado procura, o que as pessoas procuram, e agora você tem mais uma ferramenta que é o Google Trends, que além de mostrar praticamente em tempo real qual é a necessidade, o que é que as pessoas estão buscando, ainda te mostra uma tendência assim ao longo do tempo, por país, por região, e uma série de outros filtros e outras funcionalidades que você pode aprender a partir do uso consistente, né, da ferramenta. E como eu falei, é mais uma ferramenta gratuita que você pode usar para idealizar, para ter ideias em relação ao seu negócio. Você pode usar esse tipo de ferramenta no seu negócio para ações mais operacionais e também para estratégia. Eu defino que o mercado hoje procura isso, mas que existe uma tendência de crescimento no futuro daquele produto. Aquele produto está com uma procura baixa hoje, mas eles têm uma tendência, ele está mostrando uma tendência de alta. E aí você já antecipa, você já busca o produto, já oferece o produto na internet e assim você sai na frente de todo mundo, né? E você consegue criar e transformar e tornar o seu negócio um pouco mais competitivo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou em algo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e compartilha a educação, tá bom? Então, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!